Olha, imagina só a cena. Uma casa novinha, recém-construída, pronta para receber a família. Aí, de repente, ela é levantada do chão, voa uns 5 metros e cai espatifada em cima de uma caminhonete. Parece coisa de filme, né? Mas foi o que aconteceu em Barra Bonita, aqui em Santa Catarina. Foi real. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que rolou no último sábado, dia 20 de setembro, lá nesse, que é o menor município do estado. A Defesa Civil já confirmou, bateu o martelo, o que causou essa destruição toda foi um tornado. Um fenômeno assim de força impressionante. A ideia é a gente entender juntos a magnitude disso, sabe? O tamanho do estrago, como isso mexeu com a vida das pessoas lá e o que está sendo feito agora. Bom, vamos lá desvendar isso. E é importante começar dizendo que essa confirmação de tornado não foi assim no achismo, né? A Defesa Civil fez uma análise técnica bem cuidadosa, eles olharam os estragos no chão, claro, mas as imagens de drone foram decisivas. A primeira estimativa lá da Defesa Civil local falou em ventos passando de 80 km por hora. Mas já tem outras análises falando que as rajadas podem ter chegado a picos de 150 km por hora em alguns pontos. É muito vento, né? Um poder de destruição enorme. Peraí, 150 km por hora. Nossa, mas como eles sabem que foi tornado mesmo? E não, sei lá, só uma tempestade muito, muito forte. Qual a diferença principal? Essa é a pergunta-chave, né? A diferença está muito no padrão dos danos. Pensa assim, um vento forte normal, mesmo o que intenso, derruba as coisas mais ou menos numa direção só. Agora, o tornado, ele tem aquela rotação violenta concentrada. Ele deixa uma assinatura diferente no chão. As imagens do drone mostraram isso muito bem. Deu para ver uma trilha, sabe? Um corredor de destruição. Árvore não só caída, mas arrancada, torcida, telhado voando para tudo quanto é lado, poste quebrado, retorcido. Esse padrão, assim, convergente e com rotação, é muito característico de tornado. Ah, entendi. Então não é só a força bruta, é o jeito como essa força age, né? A rotação? Exatamente. E além dessa análise visual, teve a parte instrumental. O radar lá de Chapecó, que cobre a região, pegou uma supercélula de tempestade bem em cima de Barra Bonita na hora. Esse tipo de tempestade, a supercélula, é mais organizada, mais intensa e é conhecida por poder gerar tornados. Aliás, essa mesma tempestade causou granizo ali perto em São Miguel do Oeste. Isso reforça que era um sistema bem severo mesmo. Caramba. E a tecnologia ajudando a entender o caos depois que ele passa. Totalmente. O uso de drones para isso é fascinante, né? Revolucionou essa avaliação pós-desastre. Antes era mais demorado, dependia muito de lá olhar e a visão era meio fragmentada. Com drone, você tem a visão aérea quase na hora, mapeia direitinho a trilha, vê onde pegou mais pesado e, claro, confirma o que foi com mais segurança e rapidez. A tecnologia ajudando muito na resposta. E essa força toda, bom, o resultado foi um cenário bem triste, né? Os números já dão uma ideia. Mais de 30 casas atingidas, algumas fontes falam até em quase 40 imóveis danificados. E não foi só casa, né? Não, de jeito nenhum. A lista é grande e mostra como o tornado passou varrendo mesmo. Além das casas, pegou galpão, sabe, de agrocultura, de empresa pequena, estrutura importante para a economia dali. Posto de saúde também teve problema, escola, sempre preocupa mais, né? Até a igreja da cidade foi atingida. Mostra como é aleatório e forte, não escolhe o que vai derrubar. E as imagens são chocantes. Telhado arrancado para todo lado, virou entulho, árvore gigante, daquelas que a gente acha que nada derruba, arrancada pela raiz. Muitas caíram nas estradas, né? Isso deve ter complicado tudo no começo para chegar ajuda. Com certeza. E a energia? Poste caído, a cidade ficou no escuro logo depois. Imagina o pânico. Noite chegando, talvez chovendo ainda, vento, e tudo escuro no meio dos destroços. É um cenário de crise total ali na hora. E a falta de luz complica tudo, né? Comunicação, água, comida que estraga, serviço que para de funcionar. Ligar a luz de novo vira prioridade máxima. Mas tirar a árvore, poste caído, com segurança, isso leva um tempo. E tem o campo também. Barra Bonita é município pequeno, vive muito da agricultura familiar. As lavouras, principalmente milho e fumo, que são fortes lá, levaram um baque feio. Planta destruída,
prejuízo direto para o agricultor. Sim, o impacto econômico para um lugar pequeno assim pode ser bem pesado e demorar para recuperar. Parece que as comunidades do interior, tipo linha 13 de Maio, Caçador Baixo, Alto Caçador, linha 25 de Maio, foram as que mais sofreram, onde concentrou mais casa e galpão destruído. Mas até a área central de Barra Bonita teve estrago, viu? Mostra que o corredor de destruição foi extenso. E no meio de tanta história de perda, tem uma que chamou muita atenção, que virou quase símbolo da violência desse tornado. A história do Nelson Alves de Oliveira. Ah, sim, a história dele rodou bastante, é muito emblemática mesmo do que aconteceu. Ele é entregador, né? Pessoa trabalhadora, tinha acabado de construir a casa própria, casa de material novinha, a família ia se mudar naquela semana, não tinha nem móvel dentro ainda. E aí veio o tornado. Pois é. E ele contou que eles não estavam em casa na hora. Sorte, talvez, né? Mas quando voltaram, o cenário era de destruição completa. Palavras dele. Estava tudo no chão. A casa inteira, a construção, foi deslocada, voou uns 5 metros e caiu bem em cima da caminhonete que ele usava para trabalhar. 5 metros? Uma casa de alvenaria ser movida inteira essa distância? Nossa! Isso dá uma ideia da força de sustentação do arrasto que o tornado criou ali naquele ponto específico. A perda para ele foi gigantesca. A caminhonete, ele disse, que deu perda total, completamente esmagada. E a casa, né? O sonho, o investimento, em ruínas. O fato de não ter móveis dentro evitou talvez uma perda ainda maior ali, mas a estrutura já era. E o pior, ele contou que não tinha seguro, nem da casa nem do carro. É ter que, literalmente, como ele disse, recomeçar do zero. Essa questão do seguro é delicada, né? Em muitas comunidades menores, mais rurais, às vezes não é prioridade ou o custo pesa, mas numa hora dessas faz uma diferença enorme para a família conseguir se reerguer. E a descrição que o Nelson faz é muito vívida da rapidez, né? Ele falou foi coisa rápida, de 15 minutos. As árvores no chão, estrada trancada, a casa foi uns 5 metros pro lado, e ergueu e foi tudo pro chão, foi uma loucura. A gente tenta imaginar, mas viver aquilo. 15 minutos pode parecer rápido pra gente, mas para a passagem de um tornado, que é um evento bem localizado, é até um tempo considerável de exposição à fúria dele. Muitos duram só alguns minutos. Isso pode indicar que a tempestade talvez estivesse movendo devagar ou que a faixa de danos foi bem larga. Mas aí, no meio dessa tragédia pessoal toda, dessa perda quase total, tem uma coisa que chama atenção positivamente: a solidariedade. O próprio Nelson fez questão de agradecer um vizinho, um tal de Zeca Vidor. Ah, sim, essa parte do relato dele também é muito bonita, muito forte. Na mesma noite, com tudo revirado ainda, esse vizinho ligou para ele, não só para lamentar, mas para oferecer ajuda concreta. Madeira, telha, o básico para começar a tapar o que sobrou, pensar em reconstruir. O Nelson falou uma coisa tipo: nessas horas, a ajuda dos vizinhos faz toda a diferença. É a rede de apoio da comunidade funcionando na prática, né? Em desastres, assim, principalmente em um lugar pequeno, onde todo mundo os conhece. Essa ajuda espontânea, muitas vezes, é a primeira a chegar, a mais eficaz. Antes mesmo do oficial chegar com tudo organizado, é o vizinho que dá a mão, oferece abrigo, comida, um material. Isso é muito importante, não só para o material, mas para o emocional também, para a pessoa não se sentir sozinha. E falando na resposta oficial, como é que as instituições reagiram? Foi rápida? Olha, pelo que saiu, parece que a resposta foi bem rápida, sim. Já no sábado à noite, logo depois que passou o tornado, as equipes da prefeitura, dos bombeiros, da Defesa Civil Municipal já estavam na rua. A prioridade ali no começo, como a gente falou, era garantir segurança e acesso, tirar árvore, poste caído para liberar as ruas e distribuir lona. Lona é fundamental na hora para proteger o que sobrou dentro das casas destelhadas da chuva, que quase sempre vem junto, né? Certo. E no dia seguinte, domingo,
Como foi? Aí no domingo, já com a luz do dia, com uma ideia melhor do tamanho do estrago, a ajuda continuou e se intensificou. Começaram a distribuir coisas básicas para quem perdeu mais, tipo colchão, cobertor e, muito importante, começaram a mandar telha. Telhado é a primeira coisa para arrumar uma casa que sofreu com vento assim. Conseguir telha rápido é essencial para as famílias poderem começar a consertar suas casas. E teve a história da decretação de situação de emergência, né? Isso parece meio burocrático, mas tem um efeito prático grande, certo? Tem, e muito grande. Decretar a situação de emergência pelo prefeito é uma ferramenta legal importantíssima nesses casos. E aí vem a pergunta, o que isso muda na prática, né? Basicamente, funciona como uma chave. Destrava e acelera muita coisa. Permite que o município compre coisas emergenciais sem precisar de licitação, contrate serviço mais rápido. E o principal, facilita muito para conseguir dinheiro e material do governo do estado e do governo federal. Ah, então acelera a ajuda de fora para chegar. Exato. Com a situação de emergência reconhecida oficialmente, o município pode pedir verba para reconstruir escola, posto de saúde, pode pedir cesta básica, mais telha, kit de ajuda humanitária e até dinheiro para ajudar diretamente as famílias que ficaram sem casa ou tiveram que sair. Para um município pequeno como Barra Bonita, que tem um orçamento limitado, essa ajuda de fora é vital para conseguir se levantar depois de um baque desses. E no meio desse caos todo, dessa correria para ajudar, teve uma notícia que trouxe um alívio enorme. Sem dúvida. A informação mais importante, mais positiva disso tudo que o coordenador da Defesa Civil Municipal, o Eduardo Friedrichs, confirmou, apesar da violência do tornado, da destruição toda, não teve ferido grave nem morto. Isso é quase inacreditável quando a gente vê a imagem daquela casa que voou, por exemplo. É verdade. Diante de tanta destruição, saber que ninguém perdeu a vida muda tudo. A perda material é imensa. Vai ser difícil reconstruir, mas não ter vítimas fatais é uma bênção mesmo. Com certeza. A partir daí, o foco pode ser total na recuperação. Avaliar o prejuízo total, apoiar as famílias para reconstruir as casas, achar a solução para os agricultores que perderam a lavoura. A prioridade vira tentar trazer a vida de volta ao normal dentro do possível. E esse tornado, ele surgiu do nada ou fazia parte de um contexto maior do tempo naquele fim de semana? Não, ele estava dentro de um cenário maior de instabilidade, sim. Para entender como chegamos a isso, a gente precisa olhar para o tempo. As análises mostram que essa instabilidade toda veio lá da fronteira com a Argentina. Tinha uma área de baixa pressão, uma frente fria chegando, e quando isso avançou sobre o oeste de Santa Catarina, encontrou uma atmosfera quente e úmida, que é basicamente o combustível para formar tempestade forte. Ah, então o tempo já estava preparado para coisa feia. Estava propício, sim. Essa combinação de fatores fez as tempestades ganharem força rápido, e uma delas virou a tal supercélula que gerou o tornado em Barra Bonita. Não foi um raio em céu azul, sabe? A região toda estava em alerta, a Defesa Civil do Estado já estava avisando de temporal, risco de granizo, vento forte em várias partes de Santa Catarina por causa dessa frente fria. Os alertas até continuaram nos dias seguintes. Era uma situação do tempo mais complexa, de maior escala, afetando o Estado. É um lembrete, né? Que a gente vive numa região que pode ter esses eventos, mesmo que tornado não seja tão comum aqui como em outros lugares do mundo. Exato. O sul do Brasil não é um corredor de tornados igual aos Estados Unidos, mas a gente tem sim condições na atmosfera que de vez em quando favorecem a formação deles, principalmente quando chega a frente fria forte ou linha de instabilidade. O que talvez esteja mudando, e os cientistas estão de olho nisso, é a frequência ou a intensidade desses eventos extremos. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa história toda do tornado em Barra Bonita? Primeiro, a confirmação técnica de um fenômeno super destrutivo atingindo justamente o menor município de SC. Uma força da natureza difícil até de imaginar, capaz de fazer uma casa voar. Uma demonstração brutal de energia concentrada, né? E a gente viu o resultado. Dezenas de famílias com casas danificadas, algumas perdendo praticamente tudo. O impacto na estrutura da cidade, luz cortada, estrada bloqueada e o prejuízo no campo, nas lavouras que sustentam muita gente ali. Mas, e esse é o ponto que mais marca, eu acho.
No meio dessa destruição toda, do choque natural da comunidade, a notícia mais importante foi não ter vítimas. Ninguém perdeu a vida por causa do tornado. E quase que na mesma hora, a gente viu a resposta começar. Prefeitura, bombeiros, defesa civil, agindo rápido. E talvez de forma ainda mais forte, a gente viu a força da própria comunidade. Aquela solidariedade que surge na hora, o vizinho ajudando o vizinho, como na história do Nelson. Essa capacidade de se unir na crise é muito poderosa. E se a gente tentar olhar para isso num quadro um pouco maior, o que um evento como esse ensina pra gente? O que ele reforça? Olha, eu acho que eventos extremos como esse de Barra Bonita são lembretes bem concretos da nossa vulnerabilidade, sabe? Mostram como a gente está exposto a fenômenos do clima que parecem ficar mais intensos, às vezes mais imprevisíveis. E jogam luz na importância de ter sistemas de alerta que funcionem, planos de emergência bem feitos e, principalmente, redes de apoio que realmente funcionem na hora H. Redes de apoio tanto às oficiais governo quanto às da própria comunidade, você diz. Exatamente as duas. As institucionais, defesa civil, prefeitura, bombeiros, governos, são essenciais para organizar a resposta, para trazer recurso, para reconstruir em maior escala. Mas as redes da comunidade, a vizinhança, os grupos locais, as igrejas, são igualmente vitais. Dão aquele apoio imediato, o suporte emocional, a força para o dia a dia que ajuda as pessoas a passar pelo pior momento da crise. Fique então, talvez, uma reflexão final sobre preparo, sobre resiliência, principalmente para comunidades menores, né? Sim, com certeza. Fica a reflexão sobre como comunidades como Barra Bonita, que talvez tenham menos estrutura, menos recursos que uma cidade grande, podem se preparar melhor para enfrentar essas coisas tão súbitas, tão avassaladoras. E mais ainda, como elas acham força para se reerguer depois. Como fortalecer essa resiliência coletiva, sabe? Essa capacidade de reconstruir não só casa, galpão, mas o senso de normalidade, de segurança depois de um trauma desses. É um desafio constante que precisa de atenção, de investimento muito além só da resposta imediata quando o desastre acontece.